sejam todos muito bem-vindos aqui mais essa noite, mais um Palavra do Especialista, que a gente está aqui com o nosso especialista, o Dr. Ives Turk. E nessa noite a gente vai falar tudo sobre o procedimento minimamente invasivo com a radiofrequência para o tratamento das hemorroidas. Então, boa noite, Dr. Ives, tudo bem? Boa noite, Bianca. Mais uma noite agora e vamos mais uma terça-feira, né? Nossas terças, né? No bate-horário aqui. Hoje vamos falar do finalização da história, né? Aquilo que todo mundo gostaria de saber. Que tratamento que é esse? Como é que é? Então a gente vai tentar ajudar a tirar as dúvidas e vamos ficar aberto a perguntas. Sim, vamos sim. Então, doutor, eu já vou entrar com a primeira pergunta aqui, que é: como a energia da radiofrequência age no tecido hemorroidário? Então, a radiofrequência, o próprio nome diz, rádio, é ondas de rádio, que nem ondas da rádio FM, tá? Então, essa onda, de acordo com a velocidade, mas isso aí já é uma coisa técnica que não envolve nem o médico e nem quem está assistindo, né? Não sei quem é alguém da área técnica, ela vai produzir um calor. Então, ele tem um aparelho, que é o gerador da frequência da rádio, que vai fazer o calor. Esse calor é transmitido através de um catéter, a gente fala probe, mas para os pacientes entenderem, é um catéter, eu trouxe até o catéter aqui. Esse aqui é o catéter que vai para a hemorroida, tá? Então, é essa pontinha aqui que exala a radiofrequência. E aqui tem o condutor que vai ser ligado a um aparelho, que é o aparelho que vai estar lá no local onde a gente vai iniciar o procedimento. Então, quando ele gera esse calor, ele forma como se fosse uma energia ali naquela região. Então, queima, em outras palavras. Só que é internamente. O paciente não vai sentir esse efeito, tá? E tem uma vantagem. Você fala assim, mas se é uma energia que vai, entre as palavras, queimar lá a hemorroida, vai secar a hemorroida, vai esclerosar a hemorroida, por que não se usa um bisturi elétrico e é muito mais barato? Não, porque o bisturi elétrico, ele se aprofunda na energia. Você não tem uma noção de quanto que se aprofunda. E nessa região a gente tem que tomar cuidado com o músculo. Eu trouxe até um protótipo aqui da região do ânus. Aqui é a musculatura e aqui são as hemorroidas. Então, quando o aparelho vem aqui fazer a aplicação, ele não pode tocar na musculatura. Então, quando ele está aqui emitindo a energia dele, fazendo com que a hemorroida se seque, em outras palavras, se esclerose, o que acontece? Ou reduz, ele joga uma energia que a gente chama de energia skin, se é superficial, ela não se aprofunda, ela só distancia, e isso é ótimo para a hemorroida. Então, é assim que funciona a energia da radiofrequência, né? É uma energia local, é localizada, ela não se espalha e não dá o efeito que seria o danoso. Se tocar nessa musculatura, o paciente perde a continência, ele começa a evacuar sem saber que está evacuando, começa a ter os escapes, e aí a coisa vira uma tragédia. Que legal, doutor. Olhando assim com esse exemplo, assim, fica muito mais claro da gente É, conseguir ver certinho ali o músculo, né? E entender. E também é uma informação que complementa o que a gente já havia comentado antes, né? Sobre esses escapes, né? Que podem isso. acontecer. E aí, é Então, uma coisa que a gente fala que assim, ó, isso aqui é uma musculatura que envolve o ânus, isso aqui é ele cortado. Então, vem aquela nova palavra, não pode engordar para esse músculo não ficar fraco, não ter pressão aqui, senão as hemorroidas vão ficar dilatadas e vão ocupar espaço. Olha o espaço que tem aqui, olha o espaço que tem aqui. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, às vezes eu vou no banheiro e tenho uma dificuldade, parece que tem alguma coisa obstruindo lá. O que está obstruindo, na realidade, às vezes, é a hemorroida estando edemaciada, inchada, e aí usa o termo que quiser. explicou muita coisa. Foi muito esclarecedor mesmo. Doutor, a pergunta número 2 é: a radiofrequência é um procedimento que causa dor no pós-procedimento? Eu sempre falo o seguinte: todo procedimento tem que ter alguma, tipo, um efeito colateral, alguma coisa nesse sentido. Não que todos vão ter. Eu falo que é que nem uma bula de remédio. Se você lê bula de remédio, você não toma nenhum remédio. Mas a bula, ela tá lá falando, ó, você pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter reação, pode ter coceira, pode. Você entendeu? Então, essas reações é independente do produto que está se fazendo, do procedimento.
Às vezes depende muito do paciente sensível e tal. O que acontece é que a gente utiliza essa região daqui para cá, tem uma linha aqui que está difícil de ver, mas chama linha pectínea, tá? Essa região para cima não tem dor, não tem inervação de dor. O que dói é daqui para baixo. Quantos centímetros tem aqui? 2 centímetros. Então você fala assim, quando você vai ao banheiro que você sente dor ao evacuar, é porque está doendo aqui. Se você colocar qualquer produto aqui e fizer biópsia aqui dentro, você não sente dor. Tanto é que o paciente vai fazer colonoscopia, exame de reto, e tem um pólipo, alguma coisa nessa região, tira-se. Ele chega em casa e nem sabe que tirou, tá? Então, o procedimento da radiofrequência, ela é feita nessa região, a região isenta de inervação dolorosa, tá? E aí, o que acontece? O paciente, algumas vezes, ele tem um componente um pouquinho mais externo, que nem essa hemorroida aqui. Aí, a gente, para aproveitar que está lá fazendo o procedimento e o paciente não ficar com nenhuma resíduo, a gente, às vezes, aplica também aqui um pouco. E aí, o que acontece? Às vezes, ele pode ficar um pouco inchado, pode ter dor, pode ter sangramento, mas nada que se compare à cirurgia. E não são todos os casos. São alguns casos que, inclusive, eu já falo para o paciente, ó, vai ficar inchado, vai ter sangramento, vai doer e tal, porque é normal, mas depois tudo volta à normalidade. Volta muito mais rápido também, né? Certeza, comparado com a cirurgia, né, doutor? Não tem nem uma comparação. A comparação é água e vinho. Não chega nem aos pés. Com certeza. A próxima pergunta é: o procedimento Rafaelo deixa cicatrizes? Na realidade, ele deixa uma cicatriz interna. Então, assim, vamos supor que o paciente vai fazer um exame, depois, eu estou no protocolo de fazer colonoscopia. Quando ele vai fazer colonoscopia, o aparelho, quando ele entrar aqui, ele vai ver uma cicatriz. Aonde foi aplicado o Rafaelo, vai ficar uma cicatriz esbranquiçada, plana. Então, o médico olha, a mucosa aqui ela é toda rosinha, tá? Quando ele olha para cá, ele vai ver as marcas de onde foi feita a aplicação do Rafaelo. Então, essa marca não significa nada, significa só que foi feito algum procedimento ali. O médico às vezes relata sinais de procedimento prévio, cicatriz. Bom, ele define essa estrutura que ele, essa imagem que ele viu diferente. Sim, interessante. Então, é bom até para o médico, né? Que vai avaliar depois. Cicatriz interna tem, cicatriz externa não. Por fora você não vai ver nada. Você tem que colocar um aparelho para ver. Nem com o toque você nota que tem cicatriz. E aí, mesmo se ela é externa, né? Porque na realidade a raiz dela seria interna. É certo afirmar isso? Porque assim, essa aqui é a hemorroida interna. E Sim. Essa aqui é uma hemorroida que se exteriorizou ou pode ser chamada de externa já também, dependente de onde que ela nasceu. Então, quando a gente faz o Rafaelo, a gente faz aqui nessas internas, tá? E se tiver componente externo, a gente aplica um pouco de Rafaelo aqui. Se o paciente tiver aquela hemorroida mista, daí é uma outra situação. A gente tem que unir procedimentos. Tanto a cirurgia anterior, que é a cirurgia básica, quanto o procedimento Rafaelo. Que legal. Bem esclarecedor. Só para sempre a gente falar que quando a gente fala a palavra Rafaelo, é uma sigla que significa radiofrequência para tratamento de hemorroidas sobre anestesia ou sedação. A gente utiliza a sedação igual da endoscopia. Ok, doutor. Muito bem esclarecido aqui pra gente. Doutor, é necessário algum preparo especial antes do procedimento? Sim. Para fazer a radiofrequência, primeiro você tem que ir em jejum. A gente pede um jejum de 6 horas, porque a gente faz o sedativo da endoscopia. Igual que quando você vai fazer endoscopia, você também tem que estar com jejum de 6 horas, tá? 6 horas é o básico. Por quê? Porque a gente faz um sedativo, a gente não quer que o paciente vomite, nada, então é o jejum. Isso aí é uma coisa que não tem como fugir. 6 horas de jejum, ou seja, um exemplo, vamos supor que você vai fazer o procedimento meio-dia. Até às 6 da manhã, você pode comer. Das 6 da manhã até meio-dia, não. Jejum total. E essa região aqui precisa estar limpa, tá? Então, o que a gente pede? A gente pede para o paciente fazer o aplicador, que é o fosfoenema, que é o enema, minilax, tem vários tipos de produtos no mercado, que o paciente faz a limpeza só dessa região aqui. É um procedimento super simples, que ele faz em casa. A gente pede para ele fazer assim, em média, 3 horas antes de ir para o procedimento.
tranquilo. Sim. Esses são os preparos. E não precisa mudar nada assim nos dias anteriores em relação à dieta, alguma coisa assim? Um ponto importante você tocou. A gente pede para o paciente não mudar a dieta dele nem depois do procedimento. Não ficar tomando sopinha, não ficar fazendo dieta. Por quê? Porque a gente quer que o intestino estava funcionando de uma maneira, ele comendo errado, independente do que ele estava comendo, e a gente quer que o intestino continue depois do procedimento normal. Tanto é que a gente deixa uma orientação, caso o intestino esteja ressecado, alguma coisa, para tomar uma fibra, porque, lógico, se você fez um procedimento aqui e vai passar fezes ressecada porque você não comeu alguma coisa, vai ocorrer sangramento ou incômodo. Sim, com certeza. Então, é até importante falar, lembrar essa parte da dieta aí, né? Isso é um protocolo. Então, como é que eu faço? Eu já tenho o meu protocolo, quando o paciente faz o procedimento, eu já dou uma folha que já está toda programada com as dúvidas que a gente já tirou dos pacientes, para ele ler ali e não ficar depois com dúvidas em casa. Mas apesar que todo paciente que eu faço o procedimento, ele tem um acesso direto comigo. Ele tem o meu celular, meu WhatsApp. Eu não sou de demorar para responder. Às vezes, se eu demorar um pouquinho é porque eu estou num procedimento, mas eu espero terminar o procedimento e já dou um feedback para o paciente. Sim, é muito importante, porque no dia seguinte a pessoa vai precisar ir ao banheiro, né, doutor? Então, Mas ele vai ser tão bem orientado que ele vai é, normalmente e tal, com é tudo tranquilidade, tranquilo. seguindo todas as orientações que a gente vai dar para ele. Sim, com certeza. Doutor, quais os tipos de anestesia usados no procedimento Rafaelo? Então, o Rafaelo, a gente utiliza para fazer o exame, é uma sedação que na realidade funciona como um analgésico, tá? Porque a gente utiliza, por exemplo, midazolam, fentanila ou diprivan, que são substâncias que é utilizada, esses medicamentos são utilizados na endoscopia, na colonoscopia, são medicações seguras, a gente faz em um ambiente de day hospital, com toda a segurança possível para o paciente, e aí o que, que acontece? O paciente está sedado, ele não está sentindo mais nada. Porém, quando a gente vai fazer o procedimento, a gente precisa que esse hemorroida ela distancie um pouco da musculatura para a gente ter mais ainda um fator de segurança. Quando a gente vai colocar o probe aqui, o que, que acontece? Pode ser muito difícil que a hemorroida essa seja grande, a outra pequena, e você fique um pouco perto da musculatura. Então, para não correr esse risco, a gente coloca uma agulhinha aqui nessa local, o paciente não está sentindo, essa área não tem dor, e a gente instila lidocaína líquida. A lidocaína faz esse espaço aumentar, e aí eu fico mais longe do músculo. E a lidocaína, ela é um anestésico, então anestesia mais essa região, caso tenha um componentezinho externo, para ajudar o paciente na hora de ir embora. Caramba, que Só legal. isso. Uma aula. Uma aula completa. Doutor, eu posso voltar às minhas atividades normais logo após o procedimento? No dia do procedimento, acabou, né? Você tomou a sedação, você vai para casa andando, você vai no seu carro, no metrô, bom, enfim, você vai para tua casa, a gente pede para o paciente fazer o descanso por causa da medicação, igualzinho a endoscopia. Não vai dirigir carro nesse dia, moto e nada. No dia seguinte, você já pode dirigir carro, já pode dirigir moto. Porém, varia de paciente para paciente. Tem paciente que no outro dia ele está assim, estou me sentindo muito bem. Tem outros que falam assim, eu ainda me sinto um pouco incomodado. Então a gente fala para o paciente 3 dias em média para ele dar uma descansada, tá? Então assim, faça numa quinta-feira, segunda-feira volta a trabalhar, um exemplo, mais ou menos assim, tá? E se o paciente tiver muito componente externo e ficar muito inchado, às vezes demora um pouquinho mais, uma semana no máximo, mas nada a ver de novo com relação à cirurgia tradicional, tá? Então, em média, são 3 dias que eu peço. Porém, se o paciente trabalha em home office, em casa, tal, ele pode, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, já ficar mexendo nas suas redes sociais, no seu trabalho. Sim, se ele puder ter um conforto mínimo ali, né, ele consegue Tranquilo, não, fazer meu assim. conforto que eu falo é não ficar andando muito e se Uhum, esforçando, essas coisas. E atividade física a gente pede uma semana. legal. Então dá para voltar e voltar com tudo, né? Dá para ter não vai perder tanto tempo com o procedimento. Exatamente. Doutor,
Qual a frequência de sessões de Rafaelo? É necessário apenas uma sessão? Então, aí difere de paciente para paciente. Eu, particularmente, eu tenho uma casuística muito grande. Eu nunca fiz, na realidade, perdão, eu fiz uma vez um Rafaelo em outro paciente, no mesmo paciente, desculpa. Ele fez um Rafaelo há 2 anos atrás, ele tinha uma hemorroida mais evoluída, porém a hemorroida reduziu, mas ele ainda se sentia um pouco desconfortável. Aí ele optou em fazer de novo o Rafaelo 2 anos depois. A maioria dos pacientes 90% não faz mais, é dose única, como diz o velho ditado. E existem pacientes que têm uma hemorroida tão evoluída que você faz o Rafaela, a radiofrequência, ela reduz tanto que ele fala assim, olha, tem um pouco, mas eu não quero mais mexer. Eu estou me sentindo confortável, minha vida melhorou muito, melhorou 90%, eu não quero mais fazer isso. Então, a gente coloca como o Rafaela é dose única. Ah, legal. E aí, isso tem a ver com o grau, então, doutor? Esse Tudo tem a paciente. ver com grau. Por isso que a gente insiste sempre, Bianca, naquela história. Procura o médico, isso aí vai evoluir, isso aí não vai ficar quieto, ela não fica estacionada e ela evolui depois dos 50, depois dos 50 anos de idade, que aí é uma idade já que o paciente já tem outras comorbidades, ele pode ter diabetes, pressão alta e outros problemas, e aí a coisa começa a virar uma colmeia de problemas. Só a tendência é sempre piorar, né, doutor? Ela vai evoluir. Isso não tenha dúvida. Agora, quando e como vai depender muito de você, da sua vida. Mas estacionada ela não vai ficar. Ela vai ficar quietinha um tempo, depois ela vai dar o ar da graça, que a gente fala, sabe? O paciente vai ter uma crise. E aí, quando ele tiver essa crise, ele vai lembrar. Às vezes o paciente falou: Ó, eu tive hemorroida há 2 anos atrás. Não, você tem hemorroida e há 2 anos atrás você teve uma crise. Você está tendo ela de novo. Então, não tive, não é passado. Passado da hemorroida é só quando você faz algum procedimento para eliminá-la, erradicá-la ou estacioná-la. Bacana, doutor. O Rafaelo pode ser realizado em conjunto com outras técnicas de tratamento para as hemorroidas? Sim, pode, eu faço isso também. Como é que eu faço na realidade? Aquele paciente que tem a hemorroida interna, mas ele tem um prolapso mucoso, quer dizer, essa pelezinha aqui acaba saindo um pouco quando ele vai evacuar. Então, isso aqui ela perdeu a elasticidade, perdeu o colágeno. Então, o que acontece às vezes a gente resolver pela radiofrequência e depois essa prolapso, essa pele que está saindo, que chama-se mucosa, a gente faz uma anestesia local em consultório e retira esse excesso de mucosa ou excesso de pele, em outras palavras. E se o paciente tiver aquele plicoma, que a gente já explicou que na realidade o plicoma é a casinha da hemorroide, em outras palavras, a gente faz o Rafaelo, faz, né, a radiofrequência, 3 meses depois, que é o efeito final de tudo, a gente vê o que sobrou. Ah, o paciente fala, tem uma pelezinha que está me incomodando. A gente vai lá e cauteriza, tá? É assim que funciona. Ah, que bacana. Doutor, como escolher o paciente ideal para o tratamento com o Rafaelo? Simples. Anoscopia. Anoscopia nos dá todo a planilha do que a gente vai fazer. Como diz o velho ditado, você vai viajar, você coloca lá no Waze, o Waze mostra o mapa da região. A anoscopia é o mapa da região. A anoscopia vai mostrar isso aqui, desse protótipo. Vai mostrar a hemorroida, vai mostrar a musculatura se está boa, a gente vai ver se tem alguma lesão, algum pólipo, fissuras, fístulas. Ou seja, ele vai dar uma planificação para a gente ver qual o método melhor para o paciente e se adequa totalmente ao Rafael, a radiofrequência, ou se tem que fazer associação de procedimentos. Mas que a gente vai resolver, vai. Vai dar-se um jeito, né, doutor? O alívio vai chegar. Sim. Doutor, quais os benefícios a longo prazo do Rafaelo? O benefício é justamente esse, né? De você tirar a evolução de uma veia que vai te complicar na vida. De você tirar os benefícios, seria tanto na tua vida social, de você poder ir ao banheiro sem sangramento, sem incômodo, sem dor, quanto também você evitar aquela falso negativo. Você vai no banheiro, vê um sangue, você fala, poxa, é da hemorroida. Não, pode ser de outra coisa. Então também tira esse aspecto, né? Mas o fator mais importante é você tirar o fator evolutivo da hemorroida.
A hemorroida era grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4, e a gente reduziu essa hemorroida para evitar que você vá para uma cirurgia que é bem complicada. Sim. E dolorosa. Uhum. Fala. Doutor, o Rafaelo pode ser realizado em qualquer clínica ou hospital? Day hospital. O que seriam day hospitals? Day hospitals são, ou o hospital utiliza esse termo para o paciente não ficar internado, se o paciente vai ter custo, é lógico, você chega lá e fala assim, olha, eu quero uma internação de 6 horas. 6 horas chama-se day hospital, tá? O paciente não vai ficar pernoitando, não vai ter meia diária. Ele vai ficar só um período lá, né? Então, isso aí a gente chama de day hospital. E outras clínicas, tem clínicas day hospital. Então, a gente utiliza uma clínica day hospital, ou seja, tem material de intubação, material de anestesia, tem anestesista, tem equipes lá, se precisar de alguma ajuda, alguma coisa que precise, entendeu? Então, tem que ter a infraestrutura chamada day hospital. Se a clínica não atende isso, não vá. Sim, então se for uma clínica simples, vamos dizer assim, não é o recomendado, né, doutor Ives? E o day hospital são clínicas super aparelhadas, elas têm que colocar esse nome ou hospital dia, ou, como a gente americaniza tudo, falar a palavra day hospital. Então, se não está escrito clínica dia ou day hospital, ela não tem autorização para fazer certos procedimentos. Para você ter uma clínica dia ou um day hospital, a Anvisa exige muitas coisas, corretamente. Então, aí, quando você vai numa clínica dessa, você sabe que está bem aparelhado. Sim, pode ficar seguro, então. Que Pode ficar estamos lá tranquilo. com materiais e medicamentos apropriados para fazer qualquer procedimento dentro da clínica dia. Sim. Doutor, o Rafaelo é coberto pelos planos de saúde? Então, infelizmente, a gente tem um problema sério aqui no Brasil, né? A parte de liberação. A gente chama ROL. ROL é uma lista que os convênios têm, então são o ROL, são a lista dos convênios. Quando você vai na Anvisa, a Anvisa liberou o uso do Rafaelo, da radiofrequência. É liberado pela Anvisa. O que acontece é o seguinte: os convênios têm que passar da Anvisa para os convênios, e aí não passa. Por quê? Por causa de custo. Os convênios, eu não sei como é que funciona essa parte da política, porque não vai para os convênios. Porque se for para a listagem do convênio, todo mundo teria direito a fazer pelo convênio. Então aí vai balão gástrico, a gastroplastia endoscópica que a gente utiliza, o plasma de argônio para pacientes que estão tendo ganho de peso pós-cirurgia bariátrica, que a gente faz também. Todos esses procedimentos são super importantes, não entra no rol dos convênios. Então, o paciente não adianta ele falar assim, mas eu vou tentar reembolso. Perda de tempo. Por quê? Porque o convênio está dentro do direito dele. Diria que é um direito errado, que o governo devia ter, a partir do momento que é aprovado pela Anvisa, tem que ser aprovado pelos convênios. Você entendeu? Devia ser uma coisa automática. Não. Aí entra numa fila, a radiofrequência acho que dá uns 4, 5 anos na fila. Nossa. Mas não autoriza. E o balão gástrico, o plasma de argônio, a radiofrequência que a gente faz também, que é o Streta, que é a mesma forma de fazer radiofrequência no ânus, a gente também faz no esôfago através de uma endoscopia especializada e a gente faz para parar o refluxo do paciente. Também não é coberto. Caramba, e procedimentos tão importantes, né, doutor Ives? Em países que nem a Itália, que eu já citei, que eu tenho conhecimento, lá é liberado. Por quê? O paciente faz um procedimento desse, eu falei, 3 dias ele volta a trabalhar. No máximo 1 semana ele volta a trabalhar. Agora, a cirurgia, o cara fica praticamente 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu já tive paciente que entrou no INSS, ficou 3 meses. Sabe? Então você coloca isso numa população geral, você imagina o déficit que o governo tem, porque pode ser paciente do SUS. E assim, é um procedimento rápido, tranquilo, sabe? Então, assim, é um procedimento que não necessita uma infraestrutura grande, como eu falei, imagina, o hospital, o governo fazendo day clinics aí, essas UBSs dá para fazer um day hospital ali, tá? Ou utilizar uma sala do hospital mesmo, e aí vai liberando todos os pacientes. Você já imaginou? Porque o paciente que opera a hemorroida, ele fica internado, ele ocupa um leito. Esse paciente da radiofrequência não ocupa leito, o centro cirúrgico ele vai usar rápido se for no hospital, entendeu? Se for numa sala de procedimentos
no Day Clinic ou Day Hospital, também vai ser rápido, tá? Então, assim, tudo a favor. O único problema é a burocracia, são as leis. Bom, isso aí eu não entendo e também não quero entender muito. A gente só lamenta, né, doutor? Infelizmente, podia ajudar milhões de pessoas que sofrem, que não têm condições, e aí fica esse disparate. E a gente podia desafogar o SUS. Porque o Exatamente. paciente com uma crise hemorroidária, ele vai no SUS, ele é internado de urgência, ele ocupa leito, aí na sequência chega um cara com hemorragia e não pode internar porque não tem leito. Difícil. Exatamente. Não, mas isso aí, como diz outro, cada um no seu quadrado. Eu estou aqui para fazer minha parte, já tem políticos e outras pessoas para tentar resolver essa outra situação. A gente torce para que isso aí melhore, né? Um dia. Dedinho cruzado, Tomara que vá para frente, né? com Bom, certeza. então, doutor, eu terminei aqui as perguntas que a gente tinha selecionado, e aí eu vou deixar, então, o pessoal assistir agora. A gente vai passar um vídeo do doutor Ives como representante do Rafaelo aqui em São Paulo, o Marcelo, e é ele que fornece o equipamento para o doutor Ives realizar o procedimento. Então, a gente vai passar aqui e a gente volta já já. É legal porque vocês vão ver que, inclusive, o próprio Marcelo e eu falamos do que o procedimento é um procedimento liberado pela Anvisa, é um procedimento que no Brasil está totalmente autorizado. A única coisa que pesa é aquilo que a gente acabou de falar. Não é coberto pelos convênios, não tem reembolso. Então é bom até o paciente saber disso para ele não perder tempo ou ficar naquela esperança. Será que eu consigo alguma coisa pelo convênio? Não, você não vai conseguir porque não é aprovado e o convênio está sobre a lei. Então, ou seja, causa perdida. Sim, verdade. Então, a gente vai passar o vídeo e a gente já volta aqui. Olá, estamos aqui no Day Hospital, vamos fazer um procedimento de radiofrequência, o Rafaelo, que é esse procedimento que a gente já está orientando a todo mundo, que é um procedimento minimamente invasivo e com toda a segurança total, que logo a gente vai mostrar como é que é a sala onde a gente faz o procedimento. Eu estou aqui com o Marcelo. Marcelo é o representante de São Paulo da radiofrequência, mostrando aqui que o Rafaelo, na realidade, é um procedimento super ético. Não é, Marcelo? Sim, nós somos distribuidores do Rafaelo aqui no estado de São Paulo e estamos vindo aqui mais uma vez para, enfim, disponibilizar o equipamento para o procedimento do Dr. Ives, que inclusive é o cirurgião que tem a maior casuística do Rafaelo aqui no Brasil. Então, assim, a gente fica super tranquilo. É uma técnica que ainda não é muito difundida no Brasil, mas já existe uma casuística muito grande na Europa. E por conta dos resultados que nós estamos obtendo aqui, existe uma crescente muito grande para o uso dessa técnica. E uma outra coisa muito importante, que é um aparelho liberado pela Anvisa no Brasil, com estudos europeus, e na realidade hoje a gente já utiliza há muito tempo aqui no Brasil. Nós estamos querendo agora divulgá-lo para a população saber que tem um procedimento minimamente invasivo, ambulatorial e que você volta rapidinho às suas atividades físicas. Então, pessoal, esse foi um vídeo ilustrativo aí para vocês verem que o representante, né, ele está aqui em São Paulo. Então, ou seja, né, a gente consegue esse aparelho com rapidez, né, já que ele é um aparelho descartável, assim como o Dr. Ives já explicou pra gente, né, e que a gente consegue uma agilidade muito maior nos agendamentos, né, Dr. Ives? Com certeza, porque assim, como a gente tem essa parceria com o representante Marcelo da radiofrequência, toda vez que a gente, por exemplo, se o paciente está tudo tranquilo com relação à anoscopia, já foi analisado, já tá, só falta fazer o agendamento é rápido, a gente pode agendar na mesma semana, é tranquilo, né? Então, assim, a única coisa que a gente precisa é só ver o que está acontecendo mesmo, planificar, tá? Isso a gente pode fazer por uma consulta até online, não tem problema. O paciente tendo a anoscopia na mão, meio caminho andado. Só falta o resto é tirar algumas dúvidas, algumas perguntas e pronto, né? E se o paciente tiver alguma comorbidade, a gente fala, sou diabético descompensado ou hipertenso, a gente pede daí uma avaliação, como toda endoscopia ou colonoscopia a gente pede também, quando o paciente é meio, digamos assim, com comorbidades, com outras doenças, né? Comorbidades, às vezes eles usam muito esse termo, a comorbidade significa que você tem algumas doenças a mais no seu organismo. Tipo, tenho diabetes, pressão alta, problema de tireoide, bom, e aí, por fim, vai várias
coisas que podem ser a tal das comorbidades, né? Mas se o paciente for um paciente que não tem muita comorbidade, está tranquilo, a gente marca na mesma semana mesmo. Caramba, então Tranquilo. é bem simples então, né, doutor Ives? Esse agendamento é bem simples porque o representante, por ser São Paulo, ele tem um estoque maior. Porque esse probe que eu já mostrei para vocês, que eu vou de novo mostrar, essa parte aqui é a parte que vai no paciente, que é só essa ponteirinha aqui, que é o que emite a radiofrequência, ela é totalmente descartável. E esse aqui é um fio grande, que ele vai ter a unidade processadora. Essa unidade processadora, ela está lá no Day Hospital, e a gente simplesmente só tem que ter acesso ao probe descartável. Sim, muito bacana, doutor. Tudo tranquilo. Então, é bom para o pessoal saber que tem essa possibilidade, né? Tem essa agilidade, né, de poder resolver. O paciente também, tanto ele quer fazer rápido o procedimento, resolver rápido o procedimento dele, o problema dele, mas também, às vezes, ele tem alguma urgência, vai viajar, vai fazer alguma coisa, e ele fala assim, pô, não quero. Eu tenho um paciente que está agora, ele tá estudando, se ele já vai fazer agora, que ele mora nos Estados Unidos, e ele veio aqui para o Brasil, ele é brasileiro, ele veio aqui ver família, essas coisas, ele está com um problema também para resolver. Eu dei a opção dele fazer a radiofrequência e voltar para os Estados Unidos, entendeu? Então, ele tem um prazo. Então, ele vai ficar mais, vamos supor, ficar uns 15 dias aqui, que dá de sobra para fazer o procedimento, e ele já ir comprar lá para os Estados Unidos com a coisa resolvida, né? Sim. A gente sabe que na Europa se utiliza muito a radiofrequência, nos Estados Unidos ainda não, porque Estados Unidos é tudo meio complicado quando não é o produto fabricado deles. Entendeu? Então, as pessoas falam assim, por exemplo, dipirona não tem nos Estados Unidos, mas dipirona não é americana. Paracetamol é. Então, lá tem paracetamol, não tem dipirona. Caramba. Eu já tinha ouvido falar isso, mas eu nem imaginava que era. Eles alegam, porque a dipirona dá muito efeito colateral e tal, mas a gente utiliza a dipirona aqui desde antes de Cristo. Verdade. Sempre foi tranquilo, né? Então, assim, a gente sabe que o americano, ele é meio complicado quando é produto que não é deles, que não é ganho deles. Então, é assim que funciona. Mas aí daí também já une o útil ao agradável, né? Veio ver a família, já resolve um problemão. Ele ficou de resolver, ou ele vai embora e volta numa outra oportunidade, mas ele já sabe que ele tem o procedimento, que tem a recuperação rápida e que ele pode fazer e viajar. E, lógico, para ele que mora nos Estados Unidos vai ser muito bom, porque qualquer piora lá é uma fortuna. Né? É verdade. Tem essa questão também. Com certeza. Essa daí pesa bastante. Então, bom, doutor Ives, eu acho que por hoje é só. Tem mais alguma coisa? Alguma informação? Foi ótimo. Eu achei que a gente conseguiu, pelo menos, planificar um pouco para as pessoas que o intuito disso tudo é dar informação das hemorroidas, da anatomia, de tudo, para o paciente tentar entender, porque quanto mais ele entender, é melhor. Porque às vezes a gente utiliza muito termos médicos que fica difícil de entender. Então a gente tenta colocar de uma forma mais simbólica, mais simples, né, com prótesezinhas e tal, para ajudar o paciente a entender, para ele ver o problema que ele tem que resolver e mostrar que tem a opção com uma tecnologia melhor. Sim, com certeza. Não, mas o nosso encontro hoje foi uma aula, foi muito bom. Muito obrigada, doutor Ives. Que bom, eu que agradeço. Muito obrigada pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente, ensinando. E eu gostaria de agradecer a quem esteve aqui com a gente também, né, assistindo aqui até o final. E gostaria de lembrar que se você quer entrar em contato com o doutor Ives, quer marcar uma consulta com ele, tá com alguma dúvida, quer uma segunda opinião, uma primeira opinião, esteja à vontade para entrar em contato com a gente. Aqui embaixo fica passando a nossa rede social, nosso Instagram, pode entrar em contato por lá, pode entrar em contato via WhatsApp, site, onde for melhor para você. O doutor Ives vai dar um jeitinho aí de te encaixar, mas não conta para ninguém. É fácil nos achar, né, Bianca? É fácil. Isso. Rede social hoje, ninguém vai estar mais escondido, né? Exatamente. E assim, eu acho que o legal de usar a rede social de uma forma ética, de uma forma boa, no sentido de você divulgar coisas boas, coisas éticas, que nem a gente fala. Ele está divulgando um procedimento, mas esse procedimento é liberado pela Anvisa, esse procedimento já tem estudos europeus de grande tempo,
Aqui no Brasil, como a gente é praticamente os pioneiros dessa história, são poucos médicos que fazem o procedimento, então a nossa casuística, a minha casuística é muito boa. Eu tenho muitos exames que eu já fiz, procedimentos que a gente fala, né? Porém, a nível de estudo ainda tem pouca coisa no Brasil, mas a gente já tem os estudos europeus, que a gente, é lógico, embasa, da mesma maneira que a gente utiliza estudos americanos, ingleses de outros problemas, entendeu? Então, assim, é um produto ético e que vai ajudar muitas pessoas. Sim, com certeza. A gente fala brincando aqui, mas falando sério mesmo, se por acaso vocês conhecerem alguém que está sofrendo com esse tipo de problema, compartilha com essa pessoa, né? Porque quanto mais informação ela tiver e quanto antes ela souber que ela pode ter ajuda, que ela vai ter ajuda, ela vai encontrar, que, como o doutor Ives já falou, tem como resolver o problema, independente de qual grau esteja, né, doutor? Então é bom que ela corra o quanto antes com isso e busque ajuda. E aí o doutor Ives está aqui disponível. E aí, se você ficar com alguma dúvida, quiser deixar aqui embaixo nos comentários, a gente encaixa nas próximas lives aí, né, doutor Ives? E legal que nossos vídeos anteriores, as pessoas quiserem acessar os nossos canais aí, eles vão ver que, assim, não fala só sobre o tratamento, sobre prevenção, sobre o que você tem que fazer para se ajudar. A gente fala sobre atividade física, como é que você faz a higienização, até parte sexual a gente falou. Então, assim, a gente deu uma amplitude nesse problema, que é um tabu, sabe? É uma coisa que ninguém quer falar, mas, gente, tem que falar, porque todo mundo vai ter um sério problema com a evolução da hemorroida. E quem não tem a hemorroida sempre vai ter algum desconfortozinho, mas pelo menos para saber o que procurar para resolver, né? Exatamente, exatamente. Então, faça, a dica do Dr. Ives faça uma maratona aqui no canal, Com aprenda certeza. tudo, tire as suas dúvidas e, se precisar, a gente está aqui, é só entrar em contato, né, Dr. Ives? Como é que fala? É o nosso Netflix. Isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, doutor Ives. E lembrando que toda terça às 20 horas da noite a gente está aqui. Então, muito obrigada. Boa noite, doutor Ives. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos. Agradeço a atenção de todos e espero sempre poder ajudá-los. E espero também, e eu tenho certeza que os vídeos que a gente fez vai ajudar muito vocês. Com certeza. Tchau, tchau.